Bom dia, pessoal. Então, para a aula de hoje, está reservado da gente ver controle PWM e conversão AC, perdão, AC não, ACDC, ó, conversão analógica digital na ESP8266. Para falar sobre PWM, em geral, quando a gente pesquisa sobre os pinouts da ESP, ele sempre vem dizendo que todas essas GPIOs têm o suporte para o PWM, mas na verdade não é bem assim. Geralmente, se você for tentar aplicar algum PWM nessas outras GPIO, você até pode conseguir, mas com muitas dores de cabeça. E quando a gente vai visitar o datasheet, as únicas que têm um suporte real para ele são só esses quatro pinos aqui. 10, 13, 9, oh, perdão, dessas GPIOs aqui, né? É, isso aqui, GPIO 12, 15, 14 e 4. Esse aqui é os números do pino, levando essa contagem aqui assim, né? Então, no caso, seriam basicamente esses dessa fileirinha aqui, tem suporte para isso. Perdão. 4, 14, 15 e 12. Né? E que cada um recebe essa função, ou um canal PWM diferente. Analisando aqui no datasheet, a gente pode ver que ele tem suporte para a frequência, pode ser ajustada para os períodos de 1000 microsegundos ou 10.000 microsegundos, ou seja, vai de 100 Hz até 1 kHz. Quando o PWM está nessa frequência aqui, enfim, ele traz aqui algumas especificações, né, que você pode ler. E que, inclusive, às vezes, por conta de recurso da 8266, ela é mais fraquinha, né? Ela pode entrar em conflito com outras funções do Wi-Fi. Você sempre tem que ter cuidado com o que você vai mexer. Em contrapartida, também existe a biblioteca LED-C da ESP8266. Podemos ver aqui em periféricos. Só que, em geral, na ESP8266, sim, talvez ela não vá funcionar muito bem, ok? Então, evite de utilizar, sempre dê preferência para o controle PWM utilizando a biblioteca do PWM. E a LED-C, na verdade, é algo da ESP32. Bom, pesquisando aqui, eu fiz uma pesquisa comparativa do que cada uma atendia, ao menos de acordo com o Google, né? Eu não testei isso na prática. Melhores pinos para se utilizar, ideal. Para a ESP8266 utilizando PWM é o 4, 5, 14, 12 e o 13. E ele dá aqui um pequeno exemplo. E ele aconselha a gente descartar o uso da LED-C. Okay? LED-C é o driver de controle de LED, é um bloco físico de silício dentro da ESP32. Caso não se aplica, aparentemente, pelo menos olhando no datasheet, eu não achei o que referenciasse a isso. Apenas ao PWM. Agora, chega de conversa, vamos para a parte de codar, né? Vou abrir um novo projeto. Eu vou copiar ele daqueles módulos. Tab, copiar aqui o modelo. E Ctrl C para a ESP. Vou ver, projeto. Vamos nomear aqui para PWM e ADC. É ele que eu vou abrir aqui com essa nova abertura do VS Code. Vou trocar Ctrl O, que é a tecla de atalho para abrir. PWM ADC. Selecionar essa pasta. Pronto, aqui nós temos aquela. Aqui nós temos aquela cópia do Hello World, né? Tá bem vazio. Para a gente codar o PWM, nós podemos ver um pouquinho dos exemplos dos arquivos, né? Aqui, SDK, exemplos e periféricos, nós podemos ver o exemplo que ele já fornece para a gente sobre o PWM. Vamos aqui, fica o editor de texto. Vou dar um zoom, melhor para vocês verem. Melhor para vocês verem. Então, ele declara aqui algumas bibliotecas para fazer um controle do sistema, ver, como é que eu posso dizer, exibir mensagem de erro e etc. E a gente vai precisar declarar essa aqui, a driver PWM. Vamos copiar isso aqui. Include driver
PWM. Agora a gente tem que selecionar, eu vou tentar fazer um pequeno controle de um... Acho que eu vou controlar um LED. Vou controlar aqui um LED amarelo. Tá? Deixa eu ver aqui. Um protoboard aqui do lado, tá, gente? Pra ver isso. Aqui, quais os canais que ele utiliza aqui? No caso, PWM. Vamos usar 14. Vamos usar a porta 14, que de acordo com o pinout aqui das GPIOs, GPIO 14 é a D5. Ok, então vou aproveitar e usar a GPIO 14 aqui, então, a D5. Então, utilizando o Define, eu vou colocar aqui também. Define PWM LED. Vai ser a GPIO 14. Mas que ele aceita só colocar os números mesmo, né? 14. Vamos ver mais como é que ele configura outras coisas no exemplo. Temos aqui o período do PWM. Lembrando que ele pode ir de 100 Hz até 1 kHz, né? Com esse tipo de período aqui, então ele configurou para 1 kHz. Vou copiar. E depois ele fez uma tag para ele ficar exibindo as mensagens de erro ou de aviso, né? Caso PWM exemplos. Eu não vou usar tanto o monitor. Não, acho que eu vou usar o monitor para mostrar alguma exibição, né? Vou criar também essa constante de tag, mas eu vou usar o define. WM, control. Vamos mais no exemplo. Ele fez tudo em 4 pinos ao mesmo tempo. Eu vou utilizar em um. Então, como eu vou utilizar em um, eu não vou fazer todos esses vetores de controle nem de fase, tá? A fase vai ser 0 por padrão. Os duties eu vou colocar também na metade. Lembrando que aqui é sempre o cálculo dos duties. É a quantidade que você quer dividido pelo período, né? Se o período, no caso, é 1000, que a gente setou aqui, a metade vai ser 500. Por isso que ele colocou aqui 500. E eu vou alterar manual. Eu vou colocar isso aqui, acho que numa variável. Pedir para ele alterar no loop for, que vai ser atualizado a 1 milissegundo. Assim a gente vai poder ver a intensidade do LED, começando bem fraquinho, depois crescendo, aumentando, depois chegasse no máximo e vai diminuindo. Como se o LED estivesse piscando bem lentamente. Então quais as funções que a gente utiliza? Essa PWM init, vou puxar ela aqui na Hello, na appmain, PWM init. E aí o que ele diz? Ele pede para a gente qual é o período da nossa WM período. Ele pergunta então qual que é os duty cycles. Eu vou começar com o duty cycle de 0. Ela vai estar apagada. Vou colocar qual o canal, que no caso vai ser o PWM LED. E... Não, perdão. Me enganei aqui. É a quantidade de canais, na verdade, que a gente vai configurar. E depois o número dele. Aqui. Na quantidade de canais, é um só. E aqui o PWM LED, que é qual o canal que a gente vai colocar. Que é o 14. Vou colocar aqui GPIO num. Eu não coloquei a biblioteca de GPIO, né? Isso, ele puxa justamente essas duas aqui para ele poder controlar as GPIOs registradas. Agora eu entendi. Eu acho que agora ela vai existir. GPIO num. Não tem? Vou colocar 14 aqui mesmo. O período vai ser 1000. Com o PWM inicializado, o que ele faz depois? Ele seta a fase e depois dá o start no PWM. E aí ele fica preso no loop. Vamos fazer quase que a mesma coisa. PWM set phase. Caso a nossa fase vai ser 0. Ele não vai ter deslocamento nenhum. E
pwm. Colocar uma pequena mensagem aqui. Colocar esp log i. Eu não coloquei a biblioteca para ver os logs, por isso que ele não está colocando. Good, log, pagar. Agora vai. Log i, colocar a nossa tag e informação. Foi inicializado. Colocar essa mensagenzinha de informação. WM foi inicializado. Agora vamos prender ele dentro de um while infinito e colocar aqui o nosso loop for. Não, vou colocar no loop for não. Vou colocar uma condição depois que vai ficar checando o período. Como ele começou o período aqui em 0, aliás, eu não declarei variável, aqui um int 16, período, inicializa em 0, vírgula, vou colocar se período for maior ou igual a 1000, eu quero que ele retorne a C0. C igual a 0. E aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou setar a configuração do PWM. Aqui, no caso, ele deu um start no exemplo dele, e ele ficou ligando e desabilitando, aparentemente. Alternando entre os canais e depois dá um count aqui. No meu caso, eu vou usar outras funções que não estão no exemplo. Vamos explorar um pouquinho essa biblioteca do PWM init. Vamos clicar aqui, aperta F2, com a extensão do C++. Conseguimos acessar a biblioteca do PWMC. E também podemos ver a declaração da biblioteca PWM. E assim a gente consegue ver um pouco das funções que ele nos fornece. Aqui o init, o dinit, setup dut, é justamente essa daqui que eu estava procurando. Caso então, a gente coloca o setup dut e vamos configurar aqui o canal, que era o PWM LED. Vamos colocar o dut de acordo com o período. Depois disso, ele dá um vtask delay, era isso, ms2ticks. Eu vou fazer com que ele espere 10 milissegundos para cada um. Acho que 2, como se eu estivesse alternando um pouquinho, 2 milissegundos para cada um, e aí ele aumentasse o período, mais, ponto vírgula. Se estiver muito lento, eu aumento a taxa de som daqui, e aí a gente observa o PWM reduzindo. Mas eu vou colocar também aqui uma pequena mensagem aqui de informação. Então, esplog, esplog i, para essa tag, vou colocar aqui as informações. Período, período, 2 pontos, % d. Opa, e a quebra de linha, claro. Acho que ele aceita alguns argumentos inteiros, então a gente nem coloca aqui a variável, período. Vou salvar, vou compilar aqui esse projeto. Opa, olha aí, eu tive um pequeno erro na compilação, eu esqueci de colocar ponto e vírgula aqui. Ele reclamou. Então vamos recompilar aqui. O setphase eu também escrevi errado. Eu tenho que colocar primeiro o canal e depois qual que é. No caso, o canal é PWM LED. E depois a fase, que é um float, inclusive. Vou recompilar de novo. Agora deu tudo certo. Build successful. Vou colocar a minha ESP, vou dar o build
Monitor, gravar. Tem algum erro. Uma coisa doida aqui acontecendo. Agora eu saquei qual era o problema. No caso, o Dutch, no caso, ele não recebe uma variável em si, ele recebe um ponteiro. Por isso que tem algum probleminha. É por isso que, na verdade, o número de pino eu tenho que colocar ele também numa constante. Então, vou ter que colocar aqui. Vou ter que criar essas pequenas essas variáveis, né? No caso, o int. Ambas são. Uma vai ser uma constante, né? E a outra vai ser um int 32. Ambas vão ser desse tipo. Então, um int 32t. No caso, vai ser o dut, que vai iniciar em 0. E aqui, no caso, eu tenho que colocar, que é um ponteiro, e comercial dut. Se fosse um array com várias, né? Como é nesse exemplo, eu não ia precisar colocar o e comercial. E o dut. No caso, ele configurou dessa maneira. E no caso, o número de pins, ele fez esse esquema de constante, eu vou ter que repetir também. E como pode ver nessa função, ela é um ponteiro para uma variável constante. Vamos lá. Const int 32t vai ser igual a essa variável pwm led. Ponto vírgula. E aqui no caso vou colocar e comercial in. Quando a gente observa aqui nas funções, era isso que ele estava reclamando. pwm init duties pointer exempt. Isso que não estava conseguindo fazer. Agora vou tentar refazer aqui. Build flash monitor. Ainda está com probleminha. SetDut channel num error. Ok, vamos fechar isso daqui rapidinho. Diz que o setDut está recebendo um erro. Assim, porque ele recebe o channel dut. O período que eu coloquei foi uma variável, tem que ser um init 32. E no ledc, vou colocar esse mesmo pin. Apesar de que você está apontando para os mesmos tipos de valores, mas está reclamando, então vamos consertar isso daí. Ainda tem algum problema. SetDut channel num erro. Vamos ver a função e ver o que ele está reclamando. SetDut F12 channel e reconfiguro o dut. Talvez para fazer isso eu tenha que parar antes o PWM. Vou dar um pequeno stop. Faço essa reconfiguração, então dou outro start. Ponto vírgula. Vamos ver se é isso. Build stopped. Aqui. Ele precisa de um argumento. Essa função. Aqui é esse argumento top level. Descobri aqui qual era o problema, é porque na verdade no setDut ele precisa. Qual que é o canal WM utilizado? No caso desse aqui, o canal é o 0. E não era para apontar o pin, na verdade. Eu não preciso colocar o stop, eu preciso colocar o start depois para meio que atualizar isso no sistema.
mantive esse 2. E aí, quando eu para ele recompilar flash, esse resultado aqui no LED. Mais intensa, mais rápida. Pois deveria ter colocado um caminho inverso, né? Mas ele começa de novo do zero. Ele vai fraquinho, perto de 1000. Quando chegar em 1000, aí fica bem fraquinho e vai subindo mais forte. Olho nu, chega um ponto que lá para metade já está totalmente brilhoso, né? Assim nós temos o WM. Para o controle ACD ou ADC, são um pouquinho diferentes. Vamos abrir aqui o exemplo. Tá? Ericus C. A ESP8266 tem só uma perninha para controle de cursor. Isso, que é essa daqui, a A0. Ela só tem uma perninha, um GPIO analógico. Vamos ver aqui como é que está no exemplo dele. Declara uma variável, declara o dado ADC. E o que ele declara de 16 bits? E o cursor, se não me engano, é de 10, são de 10 bits. Isso aqui é uma interface ADC, ela tem uma precisão de 10 bits. Ele fala que de faixa, né, de tensão, a input é de 1 volt, quando o T-out está conectado num circuito externo. No caso está no externo, então a gente vamos trabalhar o parâmetro aqui. Vamos ver o exemplo e explicar um pouquinho. Para driver ADC, aqui, driver ADC, deixar essas relativas ao M. Ver aqui como é que ele faz. Ele criou uma task para ficar manuseando o cursor, né? O ADC ele é feito através dessa struct de configuração. Nós colocamos o modo dele, caso ele aqui dividiu um temporizador para ficar chamando o só ADC, procurou aqui um divisor de clock, que não fique trabalhando na frequência global da ESP, que é de 80 MHz, então vai ficar captando a cada 10 MHz. Depois ele criou uma task que vai ficar trabalhando com esse delay aqui de 1 segundo. E dentro dessa task, realizou essa variável x, inicializou os dados que iam captar, e ele parece que faz dois tipos de leituras aqui. Uma é uma leitura isolada para um dado, e a outra é uma leitura rápida que ele pega 100 dados de uma vez só. Então, no caso do ADC, você tem essa alternativa, certo? Vamos então imitar aqui essa estrutura. Deixar isso daqui conectado. A partir daqui, vamos trabalhar ADC VIP conf, inicializar em 0. O que, que ele faz? Não precisa necessariamente inicializar em 0. Deixar tudo de memória e depois conf o modo e o divisor de clock. Quais os modos possíveis será que dá para configurar ele, né? Vou apertar F2 e ler um pouquinho da biblioteca. Usa esse ADC. O ADC init que recebe da biblioteca.h e depois temos o arquivo. Se tem alguma coisa, nos explica um pouquinho.
Ah, aqui, edit mode, VDD mode e o max mode. Mas vamos usar o timeout mode. Assim como no exemplo. C. Vídeo timeout mode. Vírgula e div. Vamos colocar também o divisor de 8. Ele usa esse ASP error check. Talvez se vocês não conhecem, não. Basicamente, você pode inclusive colocar aqui uma ASP erro T, assim, erro. Vai ser igual, ela recebe, no caso, a função ASP error check, mas ela retorna tipo de estrutura aqui, ASP error T. Você pode utilizar isso aqui como base para funções que vão se comportar de maneiras diferentes caso alguma coisa não deu bom. Então, aqui dentro você coloca alguma função, ADC init, vai receber essa struct conf que a gente colocou, e ela vai retornar um valor SPRT. E esse SPROR check vai retorne algum valor uma tabela de possibilidades, e se for, você pode comparar ele depois em algum if, se o erro no caso for igual SP ok, significa que a última operação funcionou como deveria. E aí você pode colocar dentro toda uma condição se ele conseguiu captar, ou então se ele conseguiu fazer a configuração de algum periférico. Aqui no caso eu poderia colocar ESP, log i, né? Opa, aquela tag. Vou até criar aqui uma outra tag. Vai ser um find tag ADC. 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 CV. O ADC iniciou com sucesso. E aí nós continuamos. E agora eu vou colocar aqui dentro de um while 1, para me play, de 2 milissegundos. Vou pegar aqui um 200. E aqui temos aquelas duas versões que ele pode captar vários dados de uma vez. Uma vez não, né? Ele fica travado, esse ADC Read Flash, até ele preencher todo um array que ele reservou para captar de dados. Eu quero um dado momentâneo. Vou usar só um ADC Read. Vou aqui uma variável. Ela aqui mesmo. 20, de tamanho 16, já que a precisão é 16 bits, né? Ou perdão, é de 10 bits, então ele cabe aqui dentro de um 16. C ADC val. Falou que ele vai ler no ADC. Eu posso inclusive colocar ele aqui logo na declaração. Igual ADC read. Ah, não, não posso. Esse ADC read não é uma função. Ele recebe. Não vou dar aqui X, só vou declarar. O ADC read vai receber o ADC val. E ela, isso, ela recebe um ponteiro para receber o valor ADC. E aí eu vou colocar aqui um printf. ADC val. Tá, esse valor que a gente vai ver agora. E depois ele vai esperar 200 milissegundos e depois vai ler de novo. Salvar.
lá, dá o flash e o monitor. O errinho aqui. Ah, é. Que é ponteiro, a gente tem que colocar ele com E comercial. Isso, exatamente. A gente tem que colocar com E comercial, por isso que não aceitou. Cadê o limite? E comercial. Conf não é usado, assim. É usado. Tá reclamando. Error check. O error check, cara. Não sei como é que ele tá utilizando aqui. Talvez errada. Ah, não. Basicamente ele meio que já faz uma operação. Eu não preciso para ele de novo. Caso tente fazer isso, ele renomeia diretamente para depois fazer uma comparação dessa. O ADC funcionou, mas vou colocar como comentário tudo isso daqui. Faz desse jeito aqui. Depois a gente testa com esse error check aqui para ver como é que é a mensagem que aparece pra gente. Tá desse jeito. Temos. Tem um divisorzinho de tensão que eu esqueci de conectar aqui. Vai ficar captando os valores ADC. Ah, não, tá errado. Agora sim. Pronto. Tô mal conectado na protobuf. Certo. Agora sim tá perto de zero. Aumentei um pouco, tá? Já chega no limite bem rápido, né? É aquilo. Ele vai de zero a volt, aparentemente. Quando eu já passo mais da metade, ele vai para 3. 3. Minha faixa para análise aqui tá bem. Mexendo aqui no potencial. Ah, mas vamos ver aqui no começo. Ele escreveu lá a mensagem de aviso. E olha aqui, o ADC iniciou com sucesso. Vou fechar aqui, tirar essa estrutura e essa. Ver o que que acontece se eu usar só o SP Error Check. Monitor. Não dá muita coisa. Eu acho que ele só iria retornar alguma coisa, quer dizer, escrevendo, né? Se desse algum problema. Então é isso. Aqui nós temos o uso do ADC e PWM. Espero que vocês tenham tido aí bom proveito da aula de hoje.